o nosso podcast no ar. Nós estamos aqui sob o patrocínio da ProSoja Mato Grosso, da Agência de Marketing Digital Carandá, e tratamos de temas mais leves, como você já que nos acompanha sabe. Por favor, nos curta, compartilhe, se inscreva no canal para a gente ter uma razão de continuar vivo. Hoje eu trouxe um amigo querido de outras conversas para discutir um tema da peregrinação que ele tem feito em sucessivos caminhos. Valdizar Andrade. Valdizar, bom ter você aqui. A satisfação é recíproca, sempre bom poder encontrar contigo e compartilhar algumas das minhas experiências, das minhas caminhadas por aí. O Valdizar tem feito caminhadas, por exemplo, 2 vezes o caminho de Santiago de Compostela, Portugal, França, Espanha, aqui na América do Sul. Mas é melhor você contar que caminhos você fez, Valdizar. Eu fiz 3 caminhos de Santiago, eu fiz 2 vezes o caminho francês e fiz 1 vez o caminho aragonês. Também percorri a trilha Inca, no Peru, fiz o caminho dos Mapuche, no Chile, fiz caminho de Cora Coralina, aqui no estado de Goiás, aí vamos voltar para o Brasil, né? Fiz também o caminho do Sol, saindo de Santana do Parnaíba e chegando lá em Águas de São Pedro. Fiz o caminho da Fé, saindo de Águas da Prata e chegando na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. E fiz outras trilhas, mas trilhas pequeno porte, de 30, de 25, somando um total de 5.000 quilômetros. E agora, há 2 semanas atrás, eu cheguei do Monte Roraima, o grande desafio que o homem pode fazer. Me fala um pouco, as pessoas sabem que existe o Monte Roraima, mas não, ele está lá na fronteira, está lá no Roraima, na fronteira com a Bolívia e a Guiana. A gente está muito longe da nossa convivência, né? Fala um pouco sobre ele, para as pessoas se situarem na nossa conversa. O Monte Roraima, na realidade, ele tem um determinado ponto onde acontece o encontro de 3 países, Venezuela, Guiana e Brasil. Lá em cima? Lá em cima, lá no topo. Não tem como você chegar ao Monte Roraima sem passar pela Venezuela. Então, nós fomos até a divisa, até a aduaneira, você se identifica, tem algumas exigências, mas não são tantas para os brasileiros, né? Como nós não temos praticamente nenhuma para receber os venezuelanos. E a partir dali você anda mais 1h40 a 2 horas de carro dentro da Venezuela, onde você chega numa aldeia. E nessa aldeia você esquece carro, esquece telefone celular. São 6 dias sem comunicação com o chamado mundo emergente. Ali é o ponto de partida. Ali é o ponto de partida da trilha. A partir dali é a pé. Antes de nós chegarmos lá, você saiu de Cuiabá, qual foi seu trajeto? Cuiabá, um voo para Brasília, Boa Vista. Boa Vista, capital do Roraima. De Roraima, porque o Monte Roraima, na realidade, ele é 90% do seu território na Venezuela e 10% divide entre Brasil e Guiana, inclusive onde tinha o ponto, o ponto dos três países, o atual governo da Venezuela mandou arrancar a placa da Guiana, agora recém. Eles estão brigando. Estão brigando e, na realidade, hoje só tem 2 placas lá, Brasil e Venezuela. Então, você chegou em Roraima, em Boa Vista, em Roraima. Sim. Boa Vista, capital do estado de Roraima, e aí? A partir de Roraima, você anda 3 horas e meia de carro até na divisa, a partir de Boa Vista, né? Uhum. Aí você vai de carro até a divisa. Na divisa, aquele carro que te leva, ele não entra na Venezuela. Porque ele é brasileiro. Porque ele é brasileiro e aí eles têm algum tipo de acordo lá que a gente não sabe o que é e nem procuramos entender também muito essa questão política deles. Tem aqui na Bolívia com o Brasil, caminhão de carga que chegar na fronteira da Bolívia tem que descarregar para passar para o caminhão deles. Pois é. É mais ou menos isso. E lá, apesar da empresa que a gente foi ser uma empresa brasileira, mas ela mantém uma estrutura com venezuelanos dentro da Venezuela. Esse que nos transporta e que faz todo o trabalho de guia até o topo do Monte Roraima. Então você chega na fronteira, o carro volta e você vai mais quanto tempo?
mais 1h e 40, 2 horas, porque lá já é um carro mais duro, é um Toyotão daqueles antigos, e aí o grupo vai em Estrada cima. é aquela. Estrada é porcaria. Aí chega na aldeia. Chega na aldeia, para o carro. Deixou o carro ali, cada um pega a sua mochila, já tem uma equipe ali que vai levar toda a tua estrutura, vai levar barracas, vai levar alimentação. Então, essa é uma equipe. Para cada turista, para cada peregrino, um carrega mantimento, barraca, toda essa estrutura. Na realidade, eles fazem as divisões lá. E aí, essas pessoas, elas vão na frente. Quando você chega no acampamento, essas pessoas já estão lá com toda a tua estrutura montada e cuidando da sua alimentação. Esse primeiro ponto base, aí já vai a pé ou vai de carro ainda? Não, nesse ponto base, nessa aldeia que você para, ali, a partir dali não vai mais carro. Ah, tá. Ali você vai a pé. Aí nesse ponto onde eles já estão com a barraca armada É à beira do rio Tec, é a primeira noite. É um rio onde você tem um mosquitinho que eu inclusive apelidei ele de Maduro. Até hoje eu tenho umas pintas aqui, porque ele entra na sua pele. Quando você aperta para matar ele, você sente a coceira, aí sai uma bolha de sangue. Entendeu? Ele é terrível, aquele mosquitinho. Eu nunca tinha visto em nenhum lugar do mundo por onde eu passei. E o que acontece? Ali, na beira do rio Tec, muito mosquito. E o repelente não resolve mais o problema. Eles já acostumaram tanto com o cheiro do repelente que não resolve o problema. Entendeu? Talvez dê até um barato neles. Pois né? de repente deixa eles até... E aí ali você dorme a primeira noite. Tá. Aí no outro dia cedo você sai. Aí o segundo dia já é puxado. Na realidade, esse primeiro dia já é puxado. Você estava... Quantos turistas? Quantos peregrinos? Nós fomos em 6. O nosso grupo era 6. Mas existem vários outros grupos. Uhum. Né? Então, existiam grupos com 10, existiam grupos com 4. Mas o seu era com 6? O meu era com 6. Desses 6, tinha 2 engenheiros da Embraer, tinha uma major do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro, tinha um policial rodoviário federal de Brasília, tinha uma bióloga da usina de Belo Monte e eu, o vovô da turma. O vovô com quantos anos? O vovô com 64, e todos eles tinham uns com 26, outros com 27, outros com 35, e quem se aproximava mais de mim estava com 45 anos. E aí, no primeiro dia, caminhada. Primeiro dia, caminhada, você começa a caminhar... Você faz um lanche, eles não dão almoço lá na aldeia onde a gente para, que é o último ponto que você faz contato via WhatsApp, via internet, você faz contato com a família e diz, a partir de agora, só no 7º dia. E aí, ali a gente come alguma coisa e tem uma subida que eles chamam de o topo dos novatos. Esses novatos, eles param, alguns deles desistem naquele primeiro topo, que é o primeiro dia. É muito puxado ou não? Eu particularmente não achei tão puxado, mas tem muita gente que acha. Eu não achei tão puxado em virtude de já ter feito algumas outras experiências bem pior, bem mais forte. Você já andou muito, né? Já, andei um pouco. E aí, chega nesse... topo dos novatos, o quê? O que dá lá do 13 quilômetros. 13 quilômetros. E é subida ou é só uma rampa? Ela é subida. Ela é uma subida e não tem... Ela faz isso aqui em alguns momentos. Ele não tem... Não é íngreme direto, não. Não é por degrau, não. Não é por degraus, não. Na realidade, é uma grande diferença da trilha Inca. Lá não tem degraus. Lá tem pedras totalmente irregulares. Que é muito mais difícil do que os degraus. Eu achei que os degraus da trilha Inca eram difíceis, porque eu não conhecia as pedras do Monte Roraima. Bom, aí chega no primeiro dia, você chega no Monte dos Novatos. Você passou o Monte dos Novatos, aí você desce, aí você vai chegar na beira do rio Tec, que é onde a gente passa a primeira noite. Nessa primeira noite, você tem muito mosquito. E você dorme... não dorme bem. Primeiro porque estava chovendo muito.
E no outro dia você tem que atravessar o rio em cordas, porque não tem ponte, não tem nenhum outro tipo de apoio. E a partir dali começa a parte mais complicada. Que é a subida. É um pouco de subida ali, muita pedra, e aí você vai almoçar. No primeiro dia você almoça num lugar que eles chamam de acampamento militar, que é até onde os militares conseguiram chegar quando foram para abrir a trilha do Monte Roraima, entendeu? E a partir dali você vai, aí a parte da tarde já pega bem pesado, e aí você vai dormir no acampamento que eles chamam de acampamento de base, de frente para o paredão. Então você está subindo, ainda está subindo nas fraldas do monte. Exatamente. Agora, aí dorme o segundo dia lá nesse acampamento. Aí, acampamento de base. De base. É plano? Lá é plano. Lá é plano. Só que quando você sai do acampamento de base, você tem dois problemas sérios. Um dos problemas é que você começa a subir, e o segundo problema, que é pior do que as pedras, é que você, por exemplo, como chovia muito, você pega uma região que é argila. E aí você tem que escalamear. Tem lugar que você vai com as mãos e com os pés. Porque se você for só com os pés, você escorrega e não vai conseguir subir. Aí ali você passa por uma experiência forte naquele momento ali. Entendeu? É mais ou menos 600 metros de subida, mas quando eu cheguei no topo, cada bota minha pesava no mínimo 5 quilos. Da lama, né? Da lama. Da lama. E a garotada? Ia bem? Rapaz, a garotada, em todos os momentos, eu cheguei na frente, entendeu? Eles tiveram algumas dificuldades. Logo que se aproximaram do monte, do paredão, eles começaram... Porque o caminho, Onofre, a trilha que te leva ao Monte Roraima, ela é muito mística, ela é muito energética, ela tem coisa que ninguém consegue, como ser humano, não dá para você explicar. Você percebeu isso logo? Muito. Logo no primeiro dia, no topo, que eles chamam o topo do novato, eu já senti uma força interior que eu descobri, não é a força de um homem de 64, é a força de um garoto de 25, 30. E esses meninos, eles não consideram isso, porque eles não têm nenhum tipo de crença. Não, eles não têm, eles são totalmente fora de toda práticos, fora da prática não existe mundo, né? Não existe. Fora da teoria da universidade não existe mundo. O mundo deles está em como construir um carro voador, por exemplo, que era um dos projetos de um dos engenheiros que estavam lá. E aí isso você acha que interfere na energia dele de relacionar com o morro e subir com mais ou menos dificuldade que você? Eu não acho, eu tenho certeza. É? Eu tenho certeza absoluta, porque eu vivenciei uma situação que, por exemplo, eu subi, eu estive no monte os 3 dias que ficamos em cima do monte, fizemos todos os caminhos lá em cima possível, e eu não tive nenhum problema com alimentação, não tive nenhum tipo, e todos eles tiveram problema de diarreia, problema de vômitos, problemas das mais diversas naturezas, a ponto de que um deles não conseguiu chegar, na volta ele não conseguiu chegar até a aldeia onde estava o carro, ele teve que pedir uma moto para que ele pudesse chegar. E depois eles tiveram problemas, um foi tomar soro em Boa Vista, o outro acabou sendo hospitalizado em Belém, porque já estava voltando para São Paulo. Enfim, todas essas questões aconteceram. E você numa boa? E eu numa boa, tranquilo. Eu tive um único problema, Onofre, porque eu sempre falo que nós precisamos prestar atenção. E quando a gente não presta atenção, a gente paga o preço. Eu pisei em falso em uma pedra, num dia muito chuvoso, na descida, e aí me deu um problema de uma distensão no nervo, mas isso não me tirou, eu reduzi a minha velocidade,
Mas isso não me tirou da trilha. Foi o único problema que eu tive. Então você acha que é preciso, desde o começo, saber que você está lidando com alguma coisa mística? Sobrenatural. O sobrenatural. O certo mesmo, e logo no ponto de partida, o guia dá algumas dicas. Então, a gente que já tem algumas experiências... Os guias são indígenas. São indígenas. São dali. Conhecem... Tem um que fala português muito bem, porque ele mora em Santa Helena, que é a primeira cidade venezuelana. Ele fala o português muito bem. E aí você entende todo aquele processo ali, porque ele começa a te dar dicas. E as pessoas, elas não querem conversar com o guia, eles querem ir. E eu encostava no guia. Eu fiz todas as perguntas possíveis ao guia e ele me deu todas as informações. E ele tem essa noção da energia, da conexão. Ele tem certeza absoluta, então tem muitos casos contados, tem muitos fenômenos. Eu estou escrevendo um artigo sobre essa questão, porque o misticismo é uma coisa, a sobrenaturalidade é outra coisa. Lá é sobrenatural. Lá é sobrenatural. Para tu ter uma ideia, Onofre, tem um lugar que tem cristais, os cristais brotam do nada, vírgula, entendeu? De uma força energética no meio das rochas que você olha ali, não, aqui não vai brotar nada. E no outro dia você volta lá, tem cristais que não estavam lá. E não é pouco cristal, e se chama Vale dos Cristais. É como se tivesse vida. Tem vida. E outra coisa, tem lugar que você vai passando, por exemplo, como você caminha sempre sobre pedras, você vai passando e aí, de repente, você sente uma corrente energética, você para. E você vê a corrente energética, você não vê, você sente a corrente energética passando assim, como se fosse uma onda. Entendeu? É como se fosse uma onda. Não tem uma explicação humana. Inclusive, cientistas que já foram lá, saem de lá, hoje eles têm alguma dificuldade de entrar lá, em virtude dos problemas com o governo venezuelano, mas é uma fonte inesgotável de pesquisa sobre o sobrenatural. Aí você, já no terceiro dia, você está... No terceiro dia eu estou chegando no topo. E como é que é para chegar no topo? Porque o topo ele é muito... Como é que se contorna essa questão íngreme? Ele rodeia? Ou não, você tem um lugar chamado o Vale das Lágrimas. É um lugar extremamente misterioso. Você está chegando ali, o guia fala, coloque sua capa de chuva. E não está chovendo. Aí você coloca a capa de chuva. E aí você entra naquela área, começa a chover. E chove uns 100, 150 metros, que é o lugar onde eles chamam de Vale das Lágrimas. Quando você chega no final do Vale das Lágrimas, acabou a chuva. Acabou. Você pode tirar a sua capa. Aí eles dizem, daqui para frente é a rampa. Por quê? Porque você vai na encosta do paredão e você vai subindo. É um caminho feito ou é natural? Ali, em 1950, os índios já subiam. Então, os primeiros visitantes do monte foram os indígenas. E aí, o que acontece? Ele não é um caminho natural, mas também ele não é um caminho feito. Eu diria até que ele é muito mais natural, porque é muitas pedras, Onofre. Mas é muito difícil de percorrer? Muito, muito. Porque se você não tomar cuidado, se você não tiver uma estratégia para pisar, se você pisar numa pedra sobre pedra, pedra por pedra, pedra por pedra. Pedra por pedra. E se você não tomar cuidado, você pode torcer o tornozelo na subida. O guia me contou que já teve alguém que eles tiveram que trazer naquela estrutura que eles usam para carregar alimento, eles tiveram que intercalar 3, porque o cara pesava 70 quilos, e o cara foi colocado naquela estrutura,
e naquela estrutura ele chegou no povoado, chegou na aldeia. Aí você vai subindo, leva um dia todo ou não? São 5 quilômetros que você começa às 7h30 da manhã e chega lá em cima 2h30, 3 horas da tarde. Aí chegou no topo. Chegou no topo, a primeira coisa que o guia fala, primeiro, quando você passa o Vale das Lágrimas, chegou no pé do paredão, ele já diz, peça permissão. Independente de qualquer coisa, eu pedi permissão. Ele sugere para os guardiães. Sugere pedir permissão para o espírito da montanha. Então, eu já fiz a minha devoção ali. E quando você chega bem no topo, o guia chega primeiro, ele te recebe. Ele diz agora, peça permissão e agradeça aos guardiões por você permanecer aqui no monte durante 3 dias. Então você faz todo esse processo, tem todo esse ritual. Ah, isso é coisa disso ou daquilo. Não. É o ritual do monte. O ritual do monte. No monte não tem nenhum tipo de animal, tem um coati que aparece de vez em quando lá no acampamento, que não tem nada a ver com o coati que a gente vê aqui. Não tem nenhum outro tipo de animal, não tem cobra. Lá tem um sapinho pequenininho que eu apelidei de flamenguista, porque ele é bem pretinho na parte superior, quando você vira a barriguinha dele, ele é vermelho. Uhum. É o único lugar no planeta que tem aquele sapinho, é no Monte Roraima. E aí você... Bom, chegou lá, e aí? Pediu a permissão? Entrei numa boa, fomos para o que eles chamam de hotel, que é um abrigo de pedras, e embaixo eles montam as barracas. E lá eles também montam a cozinha, onde eles fazem toda a alimentação. Lá venta muito? Venta muito e é frio. Venta muito. O topo do monte é na chamada Pedra do Maverick. Pedra do Maverick é o ponto mais alto. É 2.900 metros de altitude. Entendeu? Mas não tem problema, eu particularmente não tive problema respiratório nenhum, não tive nada, entendeu? Acho que os outros também não tiveram essa questão da altitude. E aí dorme lá no hotel? Dorme no hotel, e aí, por exemplo, naquela tarde você chega aí, você vai tomar banho nas piscinas naturais que tem ali em cima no monte. Ali você toma banho, e ali tem uma piscina que se toma banho e tem a outra que eles pegam água para alimentação e para a gente beber também. Muita água lá? Muita água. Lá no alto tem muita água? Muita água. Nessa época agora tem muita água. Dizem que na seca tem uma certa escassez de água. Mas agora tem muita água. Muita água. Aí dorme no hotel, aí... Dorme no hotel, aí no outro dia você vai para Ventana, por exemplo, que é um lugar onde você, de cima, você olha e você vê a Guiana. De cima do monte você vê a Guiana. E tem também uma caverna com mais ou menos uns 200, 300 metros de profundidade, pelo que eles me falaram lá, e que lá embaixo tem água. Mas ninguém desceu lá porque estava tudo muita serração, não tinha como a gente descer lá. Aí você sai de lá, você vai para outro lugar, que são os Vales dos Cristais, que você visita. Às vezes você não vai no mesmo dia, um dia você faz um, outro dia você faz outro, até porque lá em cima você anda 6, 7 quilômetros para chegar num ponto estratégico lá em cima. O monte, a pedra principal do monte, ela tem 34 quilômetros quadrados. Ah, é grande. É grande. Para tu ter uma ideia, do ponto tríplice, que é onde tinha as 3 placas, Brasil, Guiana e Venezuela, até o nosso hotel dá 13 quilômetros. Aí eu não tinha ideia que era tão vasto. É vasto, é muito vasto. Você tem N opções. Ambientes diferentes. Ambientes diferentes, pedras diferentes. A vegetação é sempre a mesma, eles chamam de vegetação endêmica, porque só tem lá, não tem em outro lugar. Mas a energia
dependendo Pois do é, eu lugar. queria entrar nisso agora. O que é que você como um homem amador, vivenciado, andou pelos Andes, só caminho, você andou só caminhos místicos, né? Cora Coralina, os Andes, o Caminho da Fé, os três de Santiago de Compostela. Então você tem uma certa intimidade com energias, né? Bastante. Que todos esses caminhos têm energia, né? Sim. O que você sentiu lá? Diferente de todos os lugares para onde eu fui. Primeira coisa que eu senti é que ali, naquele lugar, ou ele foi habitado ou ainda é habitado pelos nossos irmãos interplanetários. Isso eu não tenho dúvida. Inclusive tem lugares lá que tem inscrições em pedras que estão lá no topo. E segundo as pesquisas que foram feitas, até onde o guia conseguiu nos passar, é que lá eles dizem que há milhões de anos foi mar, foi oceano. Então, se lá 2.900 metros foi oceano, você imagine aqui em Cuiabá o que foi, né? Aqui na Chapada tem sinal, né? Pois é. Aí, o que acontece? Lá, você sente... Eu estudo um pouco de ufologia e comecei a pesquisar também, bem antes de ir para o Monte Roraima, mas eu não tinha... Para você ter uma ideia, tem coisas no Monte Roraima que só visto. Por exemplo, você está lá num lugar, de repente, você escuta um assovio. Mas, não, isso é normal. Entendeu? Você está andando em algum lugar, passa uma onda que você para. Não é que a onda te para, não é que você quer parar. Onda de energia. Onda de energia, você não vê nada, você sente. Não é que nem vento. Não, vento é uma coisa totalmente diferente. Às vezes não tem nada de vento naquele lugar, mas você para e você fica com os pés assim parado em algum lugar e aí você começa a sentir aquela onda passando como se fosse, eu vou usar um termo bem lá de Minas Gerais. Vem um carro de boi, eu tô vendo o carro de boi, tá se aproximando, eu paro aqui pro carro de boi passar. Entendeu? Ou vem uma tropa, eu paro aqui para a tropa passar. Mas não é eu que paro, a energia me para. Isso me deixou, assim, encantado. No primeiro dia eu fiquei um pouco intrigado. Nenhum tipo de comunicação com a energia ou só a percepção dela? A percepção e tipo, assovio. Às vezes você ouve sons, mas você não consegue identificar. E aí tem muita percepção. As percepções são muito fortes. Você que me falou dos sonhos, né? Sim, você sonha muito na montanha. Você sonha muito, Onofre. E são sonhos que você acorda de manhã, você fala, caramba, eu sonhei com tanta coisa, mas o que foi que eu sonhei? Você diria que é uma conexão? É uma conectividade, é uma conexão. É uma conexão forte. Só que talvez a conexão numa linguagem e eu estou numa outra frequência linguística, eu não consigo entender isso. Que na realidade o meu grande sonho hoje é voltar com uma equipe de estudiosos no Monte Roraima. Fazer o mesmo trajeto, seja com 66, seja com 67, seja com 80, mas eu quero ir lá com uma equipe de estudiosos. Eu estou conversando com um amigo que ele faz parte de um grupo de ufologia perto de Campo Grande aí, e eu estou interessado em ir para descobrir, para ter certeza, ter uma convicção que eu já tenho. Existe força sobrenatural. O que é que os índios falam? Que tem algo estranho. Eles não têm teoria a respeito? Não, eles não têm porque eles não tiveram acesso a nenhum tipo de estudo. Por exemplo, quando eu parei com o guia, que eu olhei numa pedra e que eu vi umas inscrições, eu falei para ele, você já tinha visto aquilo ali alguma vez? Ele falou, não. Eu nunca vi. Falei, tem quantos anos que você vem aqui? Eu, como guia, tenho 9 anos, mas eu acompanhei meu pai mais 9. Mas e nunca teu pai nunca falou nada sobre aquilo ali?
Ele disse, não, meu pai nunca falou, ninguém nunca falou nada para nós sobre aquilo ali. Então é uma coisa assim, misteriosa. Aí tem uma outra coisa, Onofre. Quando você está chegando, que ele diz, agora peça permissão para os guardiões, ele aponta para o lado e você tem trabalhado na pedra a figura de um índio, a figura de um pajé, a figura de uma autoridade indígena. Natural ou esculpida? Não, é natural. Lá não tem nada que possa dizer que foi esculpida pelo homem. Uhum. Aí, quando você sai dali e vai para uma outra região, lá em cima do monte, que eles chamam de jacuzzi, são piscinas feitas na rocha, trabalhada, por exemplo, inclusive tem uma com formato de 8. Que, segundo os indígenas, quando eles chegaram ali, tudo já estava pronto. O 8 é o símbolo do infinito, né? Exatamente. O 8. Ali você... Eu estudei bastante sobre civilizações antigas. Eu gosto desse tema. Uhum. E aqui nas Américas, a gente foi ensinado pela ciência tradicional e também pelas religiões que o povo mais antigo que tinha aqui nas Américas, na América do Sul eram os Incas, lá na América Central os Maias, no México os Aztecas e os Toltecas. E que no mais eles transitavam e tinha aí uma civilização. Mas eu encontrei referências de literatura muito antiga de que houve civilizações de milênios para trás. E, de repente, Roraima era como é a pirâmide no Egito, ela é um centro de comunicação. Não só comunicação com o espaço, mas comunicação de alguma coisa muito nova que é para provocar a humanidade. Isso aqui é maior do que vocês pensam, né? O monte não te dá essa sensação? O monte me dá uma sensação de infinito. Essa sensação eu tenho. Quando eu estou no monte, eu me sinto... E o mais que é muito natural, em todos os caminhos, eu nunca fiquei tanto tempo sem contato com família, sem contato com cidade. E o que eu me senti tão familiar no monte, que se precisasse ficar 30 dias lá, parece que não ia me causar muita... Estava em casa. Eu estava em casa, eu estava me sentindo em casa. E essa questão das energias e essa questão do infinito, essa questão de milhões de anos, eu tive em 2022 no museu em Burgos, onde tem a datação da presença do homem na Europa há 5 milhões de anos. Quer dizer, isso é o considerado o que existe de mais antigo em termos da história da humanidade. E quando você vem, aí você encontra isso, os Maia, os Aztecas, os Incas. Mas os Incas, eles não são milenar. Porque os Incas aqui na região do Peru, eles chegaram aí nessa região por volta de 1200, 1300, entendeu? Então, o que acontece na realidade é que, por exemplo, aqui, a menos de 40 quilômetros da sede de Jangada, tem uma datação com a presença do homem há 27 mil anos. Ali na Serra de Santa Helena, né? Exatamente, no sítio arqueológico de Santa Helena. Então, mostra que a ciência, às vezes, traz dados, mas esses dados precisam ser revistos. E eu tive agora recém com o professor Levi Figutti no Museu Arqueológico da USP, em São Paulo, e ele me disse que datações que eles pesquisaram há 10 anos atrás, eles estão trazendo para uma reanálise com novos recursos que eles têm, está mostrando um resultado totalmente diferente. Então, isso mostra que a ciência não é exata. Talvez ali no Monte de Roraima tem muitas possibilidades, né? Muitas. Uma delas seria energias antigas, de civilizações antigas, que ainda sobrevivem ali.
como uma antena na Terra, talvez? Sim, é possível. Civilizações antigas. Aí quando eles dizem que, a ciência diz que lá foi oceano há milhões de anos, quer dizer, em que fase que essas civilizações habitaram ali? Porque existem algumas coisas que precisam ser também ditas pela ciência. Eu falo que tem coisas que a ciência não consegue descrever. E como aquilo ali é muito sobrenatural, acho que a ciência está esbarrando na sobrenaturalidade do monte. Porque ali tem coisas, Onofre, que você fala assim, caramba. E tem coisas que você chega, você olha e você fala assim, caramba, parece que eu já vi isso em algum lugar. São pedras, por exemplo, você caminha durante horas em cima de pedras que foram totalmente cortadas, como se fosse cortado para fazer tijolos. Mas elas ficaram fixas no mesmo lugar. São riscadas. Só riscada. Como são riscadas as marcações de Nazca no Peru. Exatamente. Exatamente isso. Então, esses riscos, eles são riscados na vertical e na horizontal, e você vai embora, você caminha 1.000 metros, 2.000 metros em cima dessas pedras riscadas. Vai explicar tudo isso, né? É muito difícil. Aí eu quero te perguntar, desculpa, você já esteve no Caminho de Santiago 3 vezes, esteve nos Incas, teve outros, e tem esse agora. Cada um traz um resultado para você, um resultado da busca, né? Sim. Experiência, uma percepção. Sim. O que o de Roraima está trazendo para você? E eu penso que com a idade a percepção muda, né? A percepção muda, mas quando você está sempre numa busca, eu sempre tenho como objetivo dizer assim, eu não conheço tudo. Sim. Então eu preciso buscar, porque quando eu envelhecer mais e chegar aos 80, 90, que eu não sei, até que o grande arquiteto me permita ficar por aqui, eu quero ter muita história para contar com base científica, com base real. Eu não quero tirar da minha mente as histórias melhores que eu tenho para contar. Eu quero contar que eu vivi. Essa busca, ela é constante. Eu não paro de buscar. Sim. Eu já comprei minha passagem para fazer o Caminho de Santiago em 2025, a Rota Portuguesa, o chamado Caminho Central, que é um dos caminhos mais históricos que tem. Eu já estou preparado. Em 2026, eu quero ir para o México. Eu vou fazer uma maratona sobre os povos, os maias, sobre todo esse povo aí. E eu não quero parar de buscar, porque eu sei que tem sempre algo novo a ser descoberto. E se eu conseguir descobrir um pouco do tudo, eu posso deixar um legado em termos literários, em termos de... Mas aí se você pode dizer assim, você não pensa em parar? Não. Eu não penso em parar. Enquanto a perna der? Enquanto a perna der, enquanto o joelho aguentar, enquanto a mente for avançando, eu não pretendo parar. Por quê? Uma das coisas, Onofre, que eu quero acrescentar aqui nessa entrevista contigo, que é sempre rico poder fazer uma entrevista ser entrevistado por você, é quantas pessoas que têm a minha idade que acham que já chegaram onde podiam chegar. Ai, muita gente. É muita gente. E eu quero deixar essa mensagem. Cara, para com isso. Você tem muito ainda a aprender e muito a oferecer. Não interessa se você tem 60, 50, 100, você tem sempre uma oportunidade de aprender. E quando a gente vai ficando mais madura, e eu posso falar porque eu sou mais maduro do que você, a gente deixa de lado o imediatismo e desenvolve. Isso é daqui, não é?
um privilégio meu, acho que é da própria idade mesmo. É como se abrissem aplicativos aqui, você aprende a ficar seletivo e selecionar. Isso aqui é, isso aqui não é. Isso aqui é real, isso aqui não é real. Isso aqui me interessa, isso aqui não me interessa. E você vai acabando construindo um livro seu aqui dentro de percepções. Aí você sai do Monte Roraima, capítulos do livro ou um livro inteiro? O Monte Roraima é uma enciclopédia. É mesmo? O Monte Roraima é uma enciclopédia. Hoje, eu estou escrevendo um artigo que já vai sair quase um livro nesse artigo. Por quê? Porque aí você pega os nomes indígenas de todos os lugares por onde você passou, os rios que são indígenas. Por exemplo, ao lado do Monte Roraima, nós temos o Monte Roraima à direita e à esquerda tem um outro monte. Esse monte, inclusive, o significado dele em português é suicídio. Por quê? Porque é um monte que praticamente as pessoas não vão. Porque, segundo eles, tem muito mais misticismo do que o próprio Monte Roraima. A gente não sabe, eu não fiquei com nenhuma curiosidade de ir lá, não pelo misticismo, mas porque, não sei, eu me atraí e eu me encontrei no Monte Roraima. É questão de identificação de energia. De energia, exatamente. Há uns anos atrás, eu tive a oportunidade aqui na Serra do Roncador, com uma pessoa de lá extremamente integrada e qualificada, um homem na época de 85 anos. Entramos numa caverna lá e tinha um segmento da caverna. Ele perguntou, você quer seguir? E me falou o que tinha lá dentro. Eu digo, não quero não. Eu quero ir no dia em que eu estiver indo por chamamento ou por alguma coisa. Por curiosidade, eu não vou. Eu acho que é um desperdício de uma energia tão extraordinária, eu sei, por curiosidade. E acho que um dia, se tiver que ir, eu vou. E como é que eu vou traduzir isso, eu não sei. Mas a gente busca alguma coisa transcendente, não é? Quando faz o que você faz, nessas caminhadas. Tem alguma coisa que... Eu falo que quando você está num caminho, você precisa também fazer a sua conexão. Sim. Eu tive exemplos que não foram tão bons nesse caminho que eu fiz agora no Monte Roraima, que é a energia do grupo no qual eu estava inserido. É heterogênea, né? Era muito heterogênea e muitos jovens céticos que acreditam que tudo o que acontece está na física e está como diz a história, na tecnologia, e aí você acaba gerando até certo ponto, uma incompatibilidade, e você tem que tomar cuidado para não gerar... De repente, pode até imaginar que as energias se inibem, né? Exatamente. Porque não vão compreender mesmo, então, para que manifestar? Para que manifestar, né? Então, o que acontece? Tudo que você vai fazer e tudo que eu vou fazer no meu universo de caminhadas, que eu te falei, hoje já estou chegando quase a 5.200 quilômetros. Espero escrever agora, antes da viagem para Portugal, concluir o meu livro dos 5.000 quilômetros de trilha pelo planeta. E isso me traz... eu não quero colocar isso aí como vaidade, porque o que acontece na realidade quando você vai para um ambiente desse é que se você não se despir, você não transcende. Sim. E se você não transcender, às vezes as energias podem se transformar em ânsia de vômito, problema de intestino, das mais diversas naturezas. E anula, né? E anula. Aí, para a gente encerrar, que energia você acha que trouxe do Monte Roraima? A energia do infinito, do eu posso. A minha vida não começou aqui agora, nessa existência, e não vai parar no dia que eu partir daqui. Você teve essa sensação? Eu tenho essa certeza. Isso é uma certeza, isso não é uma sensação. É igual você me perguntar, você acredita na reencarnação? Não, eu não acredito na reencarnação, eu tenho certeza. Então, eu estou certo e ciente, convicto,
de que eu não cheguei aqui no planeta pela primeira vez, não estou vindo agora, e que não é a minha última estada por aqui. Eu não tenho pressa de ir. Tem que ficar bem claro, eu não tenho pressa de ir. Mas no dia que eu for, eu tenho certeza que eu já estou indo com a minha mochila arrumada para voltar. E talvez num nível diferente de tudo que eu já talvez, vivi. E também num planeta diferente. Que também tempo, num planeta né? diferente. Porque nós temos uma hora de muitas mudanças, e as mudanças, quando volta, nem é bom falar. Sim. Ô, Dizar, muito obrigado pela conversa agradável. Eu quero sugerir aos nossos telespectadores que dão uma olhadinha no Google, Monte Roraima, para ter uma ideia da foto, para ter uma ideia da dimensão que o monte tem. Ele tem um sombreado diferente, né? Muito diferente. Eu assisti um vídeo há um pouco tempo, antes de você viajar, e eu fiquei muito impressionado, embora o vídeo tenha sido assim muito comercial. Mas eu fiquei muito impressionado. Ô, Dizar, muito obrigado. Eu agradeço, Onofre, e que os telespectadores possam entender que o Monte Roraima é mais uma fonte, não uma fonte de você visitar por curiosidade, mas para que você possa realmente ter convicções sobre muitas coisas que às vezes você tem dúvidas. Então, enquanto eu tenho dúvida de alguma coisa, eu prefiro ir buscar as respostas que eu preciso. E é isso que eu faço, é isso que eu fiz no Monte Roraima, e para mim foi um privilégio também vir aqui falar na Cuiabá com você. mais antiga tinha um ditado que dizia: atrás de morro tem morro, né? Sim. Tem sempre um além, né? Sempre um além, sempre um além. E é da natureza humana esse buscar o além, né? Sim. Então, cada um busca ao seu modo. Você busca caminhando, eu busco pensando, escrevendo, lendo, o outro descobre pesquisando e assim por diante, né? Exatamente. Muito obrigado. Nós estamos patrocinados pela ProSoja Mato Grosso, pela Agência Carandá de Marketing Digital. Por favor, nos curta, assista e se inscreva no canal. Espero que o assunto nosso tenha sido... para mim foi maravilhoso, porque eu gosto da curiosidade pelo novo, ainda mais o novo, quando o novo é mistério. Nos vemos na próxima semana. Obrigado, Rodizar. Obrigado, Onofre.